Pessoal, então, novamente, boa noite a todos. Com muita alegria que começamos mais um módulo do nosso curso Sucessão Familiar no Agro, uma iniciativa do IBEF, pela vertical IBEF Agro, muito focado em levar conhecimento prático a todos vocês, porque, como eu falei ontem no grupo, né, nós acreditamos muito que o futuro do agro depende das empresas familiares, depende de vocês que estão dentro ou fora da porteira, e que o conhecimento ele é melhor quando compartilhado. Então, por isso mesmo, estamos aqui nesse treinamento de forma gratuita a todos, para que vocês possam conhecer o IBEF e também se desenvolver na parte de sucessão. Hoje estamos aqui com Rosane Ferreira, ela é membro do IBF Agro. Para a gente é uma grande alegria ter ela aqui também ministrando esse treinamento. Vocês vão ver que ela é bem dinâmica, né, no seu conteúdo, vai trazer um conteúdo para a gente bem denso hoje em dia, contextualizando um pouco sobre empresas familiares. Eu confesso para vocês, e quero até trazer, né, esse relato pessoal, que a primeira vez que eu entrei, né, em contato com o tema governança e sucessão, para mim foi muito difícil, né? Eu falava, gente, mas é complexo para a gente que vem, às vezes, do agro e entende somente produção agrícola, né? Não entende conceitos que vêm da finança e que vêm da gestão. Então, hoje aqui é muito importante que vocês estejam atentos, principalmente nas conceituações, né? Nos termos que vão aparecer novos, né, Rosane, para a gente, em todas as siglas que talvez vocês ouvirão em outros contextos e com certeza vai trazer e agregar bastante para o nosso conhecimento. A Rosane, ela é diretora executiva do Hospital Santa Lúcia de Paulo, em Vitória, mas também tem toda uma ligação com o agro e também entende muito o nosso contexto. Queria então passar as palavras para você, Rosane, mais uma vez agradecer a disponibilidade do seu tempo para estar aqui com a gente. Boa noite a todos. É um prazer para mim, né, estar aqui compartilhando e aprendendo com vocês. Eu também fiz um módulo ontem, foi muito proveitoso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto geral, das empresas familiares. Então, a gente vai percorrer um pouco, tanto no agro, fora do agro também. A gente vai trazer uma pegada um pouco mais das pesquisas, né? Porque para falar de contexto é importante entender o que está sendo estudado nesse contexto. Então, é, eu vou estar aqui durante os próximos minutos, né? Para não falar que é 1h30, discutindo isso com vocês. Daqui mais ou menos uns 40 minutos a gente vai estar preenchendo um questionário para que a gente possa entender um pouquinho em qual momento que vocês estão no negócio de vocês, né, nas empresas, né, que vocês atuam, no que tange a família, né? Então, esse é o contexto. Eu até vou pedir depois, né, Stephanie, a gente vai ressaltar que quem não está atuando nesse momento numa empresa familiar, que não faça o questionário, né, para a gente só coletar as informações de quem está atuando mesmo aí no contexto de uma empresa familiar. Eu sou formada em administração pela FUCAP, também estudei contábeis, né, e atuo há 20 anos na área de negócios. Várias empresas que eu trabalhei são empresas familiares. O Santa Paula Hospital, ele é uma empresa familiar. Nós dizemos que é uma empresa multifamílias. Foi fundado por 7 famílias, né? Então tem um desafio gigantesco. E a gente vai aprender hoje que às vezes a empresa familiar ela cresce em membros muito mais do que o negócio cresce. Então, repartir essa fatia do bolo se torna cada vez mais difícil. Mas existe uma saída, que é trabalhar a gestão, trabalhar a governança. Sei que muitos podem saber, mas é importante resgatar a definição de negócio familiar. O negócio familiar, ele é a interação de dois sistemas, né? E aí a gente fala interação de dois sistemas para que estejam realmente separados, família e negócio. Eu sei que muitas vezes, no dia a dia,
quase que não há separação na prática, né? Eu não sei se no negócio de vocês, vocês podem até colocar aí no chat para a Stephanie depois compartilhar, se está muito bem separado ali, que o Otaviano até falou ontem, né? Será que está bem separado a questão ali do dia a dia, do caixa da família, do caixa do negócio? E quando a gente fala negócio, entenda do tamanho do seu negócio, né? Porque muitas vezes durante a apresentação a gente vai estar falando o nome empresa, mas entenda também o seu pequeno negócio familiar, porque acaba que, independente do tamanho, precisamos entender como que ele está estruturado para que ele possa ser cada vez mais longevo, né? Então, pensando no negócio família, no negócio de família, vamos dizer assim, precisamos estar sempre conectado com três dimensões: família, propriedade e gestão. Perceba que a gente coloca sempre separado, né? Família, propriedade ou negócio e gestão. Gestão é um pilar que une esses dois contextos, né? Porque quando a gente fala de gestão, e às vezes há uma resistência quando a empresa é pequenininha ou quando ela nem se entende talvez como empresa e como simplesmente uma agricultura às vezes de subsistência, mas precisa ter gestão, porque ações precisam ser coordenadas, né? Como foi falado, muitas vezes isso vai se confundindo, então a gente precisa separar. Eu trouxe aqui para vocês o que mais tem se discutido, publicado estudos na área de pequenas empresas, de grandes empresas, que os temas são correlatos, né? O que mais a academia tem estudado em relação a empresas familiares. E você encontra com muita facilidade muitos temas em relação à sucessão, estratégia, falando também de crescimento. Tem surgido também muitas publicações em relação ao empreendedorismo, quando a empresa está começando, né, principalmente na primeira formatação, que a gente fala aí na primeira geração, né? Tem surgido muitos temas em relação a gênero, que daqui a pouquinho a gente vai falar também. Tem muitas abordagens estruturadas voltadas à sucessão. E quando a gente pensa no histórico das pesquisas, o maior arcabouço, o maior volume estruturado começou a surgir aí na década de 90, né? Se você entrar com muita facilidade no Google, por exemplo, e digitar empresas familiares, você vai ver a data dos artigos, dos livros, tem muita coisa publicada em grande volume, tem muita coisa antes, mas assim, o maior volume a partir da década de 90. E cada vez mais, né? E sucessão é assim, o que mais tem se discutido em várias óticas. E aí o Everson, né, que é o próximo instrutor, vai estar aprofundando isso um pouco mais no próximo módulo, mas assim, em relação à sucessão, é importante dizer que o maior desafio, um dos, né, é a relação de poder que está ligada a essa sucessão, quando está tendo a transição, né, principalmente aí da primeira geração para a segunda, a partir da terceira, percebemos que isso já foi com mais qualidade, com menos atrito, com menos conflitos, né? Obviamente que governança também é muito importante, porque é através da governança, como eu coloquei lá na primeira apresentação, que a gente consegue separar família da propriedade, começa a conseguir trazer elementos de gestão. Aqui, quando a gente fala de governança, né, as pesquisas elas apresentam muito um termo da composição do conselho, né, de administração. E aí, eu até brinco, né? Como que uma agricultura familiar pequena lá do interior vai pensar em composição de conselho? Fica meio confuso, né, o termo, mas entenda que alguém vai precisar administrar esse negócio. E para que às vezes não seja através
apenas de um direcionador, né, que tenha mais pessoas ajudando a decidir, compartilhando ideias, né? Até porque o conhecimento ele precisa ser compartilhado, desde um conhecimento ali do manejo ou mesmo um conhecimento até de um processo de compras, né? Então, o processo de governança, ele também se adapta a pequenos produtores, né, por exemplo. Então, quando a gente fala de governança, eu falo que o pequeno não precisa ficar assustado, é possível, né, fazer governança no pequeno também. Tanto o grande, independente do tamanho, precisa de uma estratégia, né, porque cada vez mais o mercado ele tem se tornado competitivo, novas exigências, né, e quem não se adaptar, infelizmente, não consegue aproveitar as oportunidades que são postas aí por esse mercado. Então, a estratégia é um elemento que precisa ser analisado, construído, debatido. Trouxe aqui uma nuvem de palavras de outros temas que vem sendo, né, abordado aí nas pesquisas acadêmicas, né? Identidade, ou seja, começa a se preocupar em relação a materializar a representação da empresa. Profissionalização vem aparecendo também com ênfase, ligado aí também à sobrevivência, né? Quando a gente fala de empresas familiares, a gente escuta muito, são empresas longevas. Quando você vai abrir a lupa, você entende que a longevidade, a sobrevivência, ela está ligada muito à profissionalização desse negócio. Que está ligado a gerir também a mudança organizacional que ele precisa passar. E aí que vem essa questão também de regulamentação, né? Ontem foi falado em relação ao mundo digital, né? Redes, marketing, são temas que vêm aparecendo, principalmente aí na pandemia, né? Se comunicar através das redes sociais foi um item de sobrevivência de muitos negócios. Então, as pesquisas começam a abordar isso também com bastante ênfase. Também vem outros temas em relação ao desenvolvimento local. Há bastante debate em relação ao desenvolvimento local ligado ao meio ambiente, né, o impacto dessa empresa no meio que ela está inserida. Achei bastante interessante aparecer o termo psicologia. Quando eu fui abrir um pouquinho a lupa, né, pesquisar o que estava se discorrendo sobre psicologia, estava muito ligado também à área de recursos humanos, que é a preocupação que se tem em relação à gestão mesmo, né, dessa mão de obra. Muito ligado também a vários regulatórios, né, principalmente aí atendimento às leis trabalhistas, muito ligado ao desenvolvimento, treinamento dessas equipes, profissionalização. Então, a psicologia está entrando para dar esse suporte, né? Alguns estudos mostram que assim é uma área que está sendo bastante explorada para ajudar mesmo na vivência do dia a dia ali nas fazendas, nas menores também, enfim, tem se trabalhado isso para aquelas que já estão nesse estágio, né? Obviamente. Tudo aí para favorecer confiança. Como eu estava introduzindo, e aí acabou caindo também, eu tentei encontrar um estudo mais recente que a gente pudesse debater um pouquinho o que está se trazendo, né, de colaboração para que as empresas familiares elas possam se profissionalizar. O que é preciso fazer para se profissionalizar? Essa pesquisa ela traz eixos em relação à confiança, né, que são os pilares dessa pesquisa. Então, ela tentou dividir em blocos, que são 4 blocos, em relação à competência, por exemplo, que está muito ligado
se a empresa é boa naquilo que ela faz, né? Ou seja, ela consegue transmitir isso, ela consegue entregar, qual que é o grau de confiança dos clientes, dos colaboradores, né, em relação a ela, porque a empresa familiar ela tem essa aproximação muito grande com os colaboradores, é uma característica que inclusive aparece na pesquisa. A empresa familiar ela consegue realmente distinguir a quem ela serve, né? Ela serve à família, ela serve a outros interessados, né? O que a gente chama de stakeholders, ou ela só existe para a família? Como é que está essa relação? É, em relação ao meio que ela está, qual é o impacto dela nesse meio? Ela consegue administrar isso de forma assertiva? E essa pesquisa é importante porque a amostragem do Brasil ela é bem representativa, né? A gente teve aí 138 respostas em relação ao contexto brasileiro. E fiz questão também de abrir um pouco a pesquisa, ela traz uma grande amostragem do agro dentro desses 38. Então, tudo que vem de resultado, uma parcela muito significativa foi a participação de respondentes do agro. Então, cabe bem aqui no nosso contexto para a gente fazer algumas reflexões. Quando a gente fala que as empresas familiares elas são longevas, a pesquisa consegue mostrar isso, que realmente está acontecendo, né? Isso não é só uma sensibilidade. Esse estudo ele vem acontecendo, né, desde 2016, e ele mostra, no gráfico aqui de maioria acionária de 2023, por exemplo, que a parcela das empresas familiares que estão conseguindo chegar na quarta geração, ela aumentou. E esse aumento, ele é significativo porque está mostrando que as empresas estão se profissionalizando, né? Então, assim, por mais que anos anteriores tinha uma diferença entre alguns eixos, né, segunda geração para terceira geração, mas a pesquisa atual mostra que as empresas estão conseguindo chegar na quarta geração. E as que estão conseguindo chegar ainda, elas estão profissionalizando gestão e trabalhando a confiança dos seus principais interessados, que é clientes e colaboradores. Outro ponto interessante também é que as empresas reconhecem que precisam melhorar confiança, né? No Brasil, por exemplo, em relação a clientes, 96% da amostra reconheceu que precisa melhorar a confiança em relação a clientes. E apenas 48% responderam que já possuem a confiança dos clientes. Aí já são empresas, né, obviamente, que nesse contexto já tem aí, nem que se for uma pesquisa simples de satisfação, né, consegue medir através de indicador se aquilo que ela está entregando para o mercado realmente está atingindo a satisfação, né, vamos dizer assim. E quando a gente fala de funcionários, já são empresas que conseguem medir a satisfação dos funcionários de forma quantitativa mesmo, né? Em alguns pontos até qualitativas, em relação à satisfação. Percebe-se que tanto o percentual em relação a clientes quanto o percentual, né, em relação a funcionários, ainda se há muito que melhorar, porque a maioria respondeu que precisa melhorar a confiança, né? E quando a gente fala de clientes, a pergunta é como melhorar a confiança dos clientes, como que os clientes vão acreditar no negócio, né? Nessa empresa familiar, nesse empreendimento. E acaba que esse cliente ele é próximo, né? Então ele conhece o dono ali. Quando a gente fala do agro, por exemplo, todo mundo se conhece, né? Acho que foi o Vanik, né, que tá presente, que compartilhou ontem que ele tem uma pequena propriedade
da área de borracha, né, se me recordar. Então, provavelmente os clientes, se tiver alguém de perto, é conhecido, mas mesmo de longe, acaba aí tendo uma relação próxima, né? Então, isso é uma situação que precisa ser melhor entendida, né, e melhor avançada. Um outro ponto interessante, e aí, como a Stephanie falou, né, algumas siglas é, diferentes, né, talvez para alguns, para outros nem tanto. Se a empresa precisa, se o negócio precisa melhorar a confiança tanto de clientes quanto de colaboradores, o que ela está fazendo para construir confiança na prática? Porque muitas vezes, numa empresa familiar, surge a ideia de fazer algo para mudar um cenário, mas as ações elas demoram a ser implantadas, né? Eu não sei quem aqui já participou de um contexto, né? Até para às vezes implementar uma rotina nova na empresa, alguém sugere, às vezes não tem ali um formato de reunião mesmo, como tem numa empresa maior, não tem um plano de ação para acompanhar isso, se é viável, se não é. Então, assim, tem a ideia, mas a ideia só fica no campo da ideia, né? Então, agir é um pouco mais difícil, porque às vezes tem que convencer várias pessoas, ou às vezes essa decisão depende de uma pessoa só e ela não decide por ter alguma resistência. Então, assim, a ação é um item que a empresa familiar ela demora a ter. Ela tem a ideia, tem a iniciativa, mas não age para conquistá-la, né? Então, foi perguntado, na sua opinião, o que melhor descreve aquilo que está sendo feito, né? Então, não tem posicionamento público sobre questões importantes em relação à política, em relação a questões ambientais, se a empresa se posiciona em relação a isso. No Brasil, 87% disseram que é um item, né, que precisa ser melhorado, que elas ainda não conseguem se posicionar de forma assertiva. Em relação à parte das estratégias das ESGs, né, questões ambientais, sociais e governança, ainda não tem uma estratégia bem definida, acordada, comunicada, não consegue se discutir isso no dia a dia da empresa, então 84% responderam que ainda precisa, né, melhorar nesse contexto. Em relação ao propósito e compromissos claros que promovem a diversidade, equidade e inclusão, que é a sigla que eles usaram, DEI, precisa melhorar. Nessa questão da promoção da diversidade, equidade e inclusão, está muito ligado aí no processo, sem discriminação, né, de atendimento ao cliente, de atender de forma assertiva, dependendo do contexto. Como que isso é divulgado internamente para os colaboradores, se tem algum documento, né, interno, por exemplo, que fala sobre isso, na hora que vai se definir os padrões operacionais, aí está muito ligado para as maiores, né, se esse tema está sendo levado em consideração, como eu mostrei anteriormente, né, começou a se aparecer a questão de recursos humanos, então, assim, as empresas estão preocupadas com isso, geralmente nas empresas. Quem cuida da diversidade, equidade e inclusão é a área de recursos humanos, e isso fica um pouco mais complexo, obviamente, para o pequeno. Não saberia dizer se em que estágio, né, que o pequeno produtor estaria nesse momento, mas acredito que o percentual deva ser inclusive maior que esse, né? Aí é uma sensação minha, é uma opinião isolada, mas se os maiores, né, estão com dificuldade em relação a esse tema, o pequeno também, obviamente que está com uma dificuldade maior ainda, mas ele precisa entender o que é isso minimamente, porque acaba que para vender o seu produto, se ele entrar numa cooperativa, isso vai precisar daqui a pouco ser discutido se ainda não está sendo.
Um item muito relevante que a pesquisa trouxe também em relação ao propósito da empresa, ou seja, ela consegue comunicar o porquê ela existe, né? Também, o propósito está ligado a isso. Ele consegue transmitir por que ele existe. Várias pesquisas elas informam que o cliente hoje está consumindo pelo propósito também. Então, assim, o seu produto precisa dizer para o que veio, né? Então, a empresa precisa se organizar em relação a isso, conseguir transmitir qual que é o motivo, para que ela está entregando aquilo. E 62% responderam que hoje não conseguem comunicar isso de forma assertiva. Então, está muito ligado também ao tema de marketing, né, que tem aparecido. Então, a equipe de marketing acaba sendo responsável por traduzir esse propósito e comunicar de forma assertiva. Rosane, posso só trazer um exemplo? Pode. Desculpa atrapalhar, mas, pessoal, uma coisa que eu acho que é muito interessante para a gente do agro, e aí eu trago o contexto agora, Stephanie, sem ser agrônoma, né? Mas Stephanie, que também é sucessora de uma empresa do agro, né? Eu lembro que há 5 anos atrás, a gente foi começar a discutir sucessão aqui na empresa, né? E trabalhar esse tema. E aí, quando a gente sentou com o consultor lá de Vitória, e ele foi perguntando sobre o nosso negócio, fazendo e tudo mais, a primeira coisa que ele falou bem assim, mas por que que vocês estão preocupados com sucessão se vocês nem têm um negócio? E aí foi muito engraçado, porque a nossa empresa tem 15 anos, né? Naquela época tinha 15 anos de empresa. Eu falei, como assim a gente não tem um negócio? E aí ele virou e falou bem assim, como são os processos da sua empresa? E aí a gente falou, a gente não tem processo. Aí ele falou, como que hoje funciona a empresa? E aí a gente começou a falar, né, como é que a gente trabalhava. E eles falaram bem assim, mas se você não tem processo, se a empresa depende dos donos e de vocês, você não tem um negócio. Por que você está preocupado com sucessão se nem um negócio vocês têm? E aí eu fiquei pensando, falei, gente, como assim que a gente não tem um negócio e a gente está trabalhando há tanto tempo nesse negócio? E foi o que me formou minha família e tudo mais. E aí eu tive um entendimento que eu acho que foi muito válido naquele momento, porque eu lembro que eu saí dessa reunião com raiva do consultor, né? Eu falei assim, Imagino. do que ele está falando, né? Como é que ele fala isso do sustento da nossa família? Ele fala que a gente não tem um negócio. E aí, o que para a gente ficou muito forte, aí depois a gente começou, né, a fazer de fato o processo de governança, de sucessão, né, e tudo mais, foi de que a gente não estava olhando para o empreendimento que a gente tinha como um negócio de verdade. A gente não estava entendendo que falar sobre ESG, como você está trazendo aqui, é porque a gente tem um entendimento de negócio, que a gente precisa ter processos bem definidos dentro da empresa. E aí eu falo isso, também conhecendo o contexto hoje de muitas propriedades, o produtor, eu sei que é um pouco mais difícil para o produtor entender alguns conceitos que estão sendo falados aqui, ou algumas coisas, ou até mesmo entender a governança, porque ele ainda não entendeu que a propriedade dele é um negócio a céu aberto e é um negócio produtivo. Então, a gente está falando que se ele não entender como negócio, ele achar que é apenas plantar café e o café vai dar sempre dinheiro e sempre vai rentabilizar para a empresa dele, se ele não conseguir pensar nessa questão de processos bem definidos, ele não vai conseguir melhorar, né? E eu acho que quando a gente entende, e aí lógico que o termo que ele falou, né? Assim, não era um negócio de fato, ele estava meio que. Era meio que um choque de Fazendo uma realidade, né? provocação, né? Vamos dizer assim. Isso, era uma provocação para a gente de dizer que não era um negócio estruturado, né? Não era, de fato, uma empresa de verdade, digamos assim, né? E até um termo que depois ele usou para a gente, e ele é muito provocativo para a gente, né? E ele falava bem assim: vocês estão brincando de ter uma empresa. Então, assim, cuidado para brincar de ter uma empresa. Ou muitos produtores hoje em dia eu olho e falo, meu Deus do céu, esse produtor com todos os riscos que a gente está envolvido, com tudo que a gente está vivendo, ainda talvez, né, um termo assim, estaria brincando, né, de produzir. Então, eu acho que, só para trazer um exemplo do que aconteceu com a gente aqui, e eu acho que foi muito forte quando a gente ouviu isso, e eu fiquei com raiva há muito tempo disso. E aí, depois, hoje em dia, olhando para os processos e olhando o grau
de que é necessário fazer hoje em dia, eu vejo que faz mais sentido, sabe? Olhar para a ótica do que a gente tinha antes e para a ótica que a gente tem agora é bem diferente, né? Então, só para trazer esse exemplo mesmo. Obrigada. Eu que agradeço esse compartilhamento. E realmente é o que mostra, né? A pesquisa acaba mostrando um pouco disso, né, Stephanie? Porque o nível de maturidade ele é bem baixo, né? Então, há muito que se discutir, né? Tem muitos termos que são novos, né, para alguns, e tem alguns que nunca, ainda não tiveram, né, a oportunidade de estarem discutindo, né? O IBF Agro, inclusive, através do professor Poliano, trouxe alguns momentos, né, falando sobre a questão ambiental, social e governança, para que as pessoas possam realmente se conscientizar que esse é um tema que precisa ser discutido também pelo pequeno, né? E pensar nesse negócio como uma empresa de fato, né? Então, só como uma subsistência ou não tem problema nenhum, né, de ser subsistência, mas profissionalizar mesmo para conseguir expandir ou para se manter, né? Que eu falo que criar um negócio é difícil, mas manter ele é muito mais, né? Então, se a gente não conseguir se comunicar e se atualizar, fica mais difícil. Avançando aqui um pouquinho, até corroborando com o que a Stephanie falou, é, a minimização, né, e redução de impactos no meio ambiente é um item que as empresas familiares ainda precisam, né, melhorar. Por mais que hoje se tem várias leis, fiscalização, monitoramento em geral, ainda é um tema que é pouco priorizado. Isso vem mostrando, né, na pesquisa, onde ainda tem muito que ser trabalhado, né? Então, assim, mas eu estou preocupado com o meio ambiente, mas o que você realmente está fazendo, né? O descarte. é, Ontem foi falado, né, que o desmatamento não aumentou tanto, mas quando você vai, dependendo da localidade, também não se criou nada para proteger ou muito pouco, por exemplo, as fontes de recursos como água, né? Então é um item que precisa ser discutido e melhor trabalhado, né? Porque, por exemplo, aqui no Espírito Santo, em relação a uma das produções mais importantes, que é o café, né? A produção de café, usa-se muita água. Então, se não se criar iniciativas realmente de proteção dos mananciais, isso compromete a produção, porque não tem como se produzir sem este elemento, né? Então, essa questão do meio ambiente, ela realmente precisa avançar. E, infelizmente, a pesquisa mostra que é um item que ainda não está sendo tratado com a relevância que deveria. Um outro ponto que me chamou a atenção é o item do relacionamento com os fornecedores. Ainda as empresas familiares precisam tratar também esse relacionamento em relação às políticas, organização, padrões também, né? Porque dependendo do que ela tem de negócio, o insumo ele é muito importante, então esse relacionamento com os fornecedores é de extrema relevância, né? Principalmente aí essa questão de agrotóxico e tudo mais, então esse relacionamento com fornecedores é importante. Eu falo que o pequeno acaba, às vezes, não passando, né, por uma triagem e acaba recebendo um vendedor na porta e comprando um produto uma análise, né? Então, hoje ele está tendo que se preocupar com isso. E profissionalizar, né? Pedir ajuda de técnicos mesmo para selecionar os melhores produtos. Então, essa questão de fornecedores é um item que precisa ser ampliado. Avançando aqui um pouquinho, em relação às empresas que apresentaram melhor desempenho financeiro, né? As mais bem-sucedidas, que cresceram aí até 2 dígitos nos últimos anos. Observa-se que elas
melhoraram e investiram em recursos digitais. Então, aquilo que a gente falou antes, né? A questão da digitalização, de estar no mundo digital é importante, porque você consegue, e até mesmo o pequeno, apresentar melhor seu produto, um público que não só está ligado ali à região que ele está. Consegue divulgar mais e vender mais. Então, acaba que isso torna a empresa mais saudável, né, financeiramente. Então, isso é um item importante que a gente precisa trabalhar dentro do negócio, né? Se você pensar nas áreas que devem ser construídas dentro das empresas familiares, então a gente já falou aqui da área de recursos humanos, independente do tamanho, você precisa pensar nas pessoas, precisa pensar ali no processo de relacionamento com os fornecedores, como que está sendo o seu processo de compras, como que isso está organizado. Você chega a fazer pesquisa de preço, compra só de um, busca novos fornecedores, é, também precisa começar a pensar como que seu produto vai ser exposto, né? Então aí vem a questão do mundo digital como um recurso que pode ser utilizado, não é só o de boca em boca que funciona, ele também funciona, continua funcionando, só que agora também existe a divulgação usando aí o meio digital. Isso é um assunto que, às vezes, para quem não tem um conhecimento, familiaridade mesmo, né, com as ferramentas, às vezes é deixado de lado, mas existe alternativas, né? Se você não sabe fazer isso, procura alguém que saiba, né? E por isso que acaba que nas pesquisas tem surgido a questão de marketing também. Não tem a resistência, né, de expor seu produto no mundo digital. Em relação à competência, e aí voltado, ampliando um pouco em relação às ESGs, um ponto de atenção é o quanto que precisa ser aprimorado em relação ao posicionamento, que aqui vem trazendo que no Brasil 13% está muito avançado nesse item, né? Ou seja, já tem políticas estruturadas, já consegue discutir isso dentro das empresas, separou-se bem as frentes de atuação da parte ambiental, da parte social, da parte de governança, principalmente, e uma parcela bastante relevante, 35%, está no processo de alcançar, ou seja, está se discutindo, mas ainda não caminhou para uma estruturação completa. Então, é um tema novo que ainda precisa ser ampliado dentro das organizações, das empresas familiares, e eu trago aqui que uma empresa familiar ela tem os mesmos problemas, e a gente não pode se esquecer disso, de uma empresa tradicional, mais o problema do relacionamento das famílias. E aí você pode substituir problemas também por oportunidades, porque por mais que você tenha um desafio em relação a essa composição, também é uma favorabilidade para você conseguir fazer acordos mais sólidos, né? Então, quando a família se une para fazer um negócio ser longevo, expandir, melhorar, aperfeiçoar, buscar ajuda, torna a empresa mais forte, né? Então, acaba que consegue até avançar melhor nesses temas, né? E chegar ali no nível de maturidade mais rápido. Eu falo que tem menos pessoas para convencer, dependendo, obviamente, da conjuntura da família que está trabalhando nesse negócio, né? E tem muitas empresas familiares, obviamente, dependendo do tamanho, trazendo outros gestores, né, para atuar, não só gestores da família, né? Então, está profissionalizando, então acaba que também consegue avançar um pouco mais rápido. Um item importante em relação à tecnologia é que você precisa hoje estar preocupado em relação, não sei aqui quantos, mas acredito que
a maioria já tem ouvido uma sigla que às vezes amedrontou alguns, né? A LGPD. Então, a gente hoje está tendo que se preocupar, e o pequeno e a empresa familiar não é diferente, na proteção dos dados que ela detém, né? Dados de clientes, dados de fornecedores, dos funcionários. Então, assim, é um item que 36% apresentou que está bem avançada, e 40% está no processo de avançar em relação à proteção ativa dos dados que ela utiliza. Sendo que 33% no Brasil e 46% ainda estão para avançar, só 33%, né, apresentou que está bem avançada, está discutindo o tema, já tem ações, já tem as políticas de tecnologia bem definida. E quando você pensa no pequeno, como é que o pequeno vai discutir essa questão? É buscar parceiros mesmo, né? Eu acho que o pequeno sozinho, ele tem dificuldade de se atualizar dependendo das exigências. Mas aí talvez, né, através de uma cooperativa, ou se for pequeno, mas tiver recurso, buscar uma consultoria nessa área para fazer um mapeamento, igual a Stephanie compartilhou ali, né? Estou provocando a maturidade do negócio. Então, talvez também seja uma alternativa, porque a pesquisa mostra que é um campo que precisa ser aperfeiçoado, e ele é um tema de uma exigência legal, né? Hoje, cuidar dos dados que a empresa detém não é uma escolha, né? Acaba que agora a gente já está na fase de uma obrigação. Em relação ao desempenho, né? E eu já tinha até mencionado isso, acaba que as empresas familiares que conseguem avançar nos temas de diversidade, equidade e inclusão, elas apresentaram, em média, né, aí a média global, 43% de crescimento, aí na casa dos 2 dígitos. Da parte institucional, a gente pode destacar aqui a questão de manter aí o feedback do cliente, de entender o que ele está achando, quais são as interações, as contribuições. Como eu falei antes, né, clientes e funcionários são 2 stakeholders bastante importantes na manutenção desse negócio familiar, e precisa ser ouvido, né? Então, trabalhar isso é importante. E também mostra que cuidar da parte da tecnologia em relação à proteção dos dados também torna a empresa mais promissora, né? Melhor desempenho. Um outro número em relação à atração, né? 73% comunicaram, né? Responderam que conseguem entender que precisam, né, melhorar essa questão do propósito da empresa, e é um item que às vezes causa até algum desconforto, né, de como fazer isso, tem muita dúvida em relação a isso. Quando uma empresa familiar, você fala que precisa, né, comunicar o seu propósito, a sua estratégia, deixar isso claro para as partes interessadas, às vezes fica um pouco com medo de estar entregando algo que não deveria estar entregando, às vezes não sabe como comunicar isso de forma assertiva, mas existe saída para isso, né? Às vezes precisa buscar ajuda, como eu falei aqui, porque é um item relevante. Então, às vezes a empresa tem o propósito claro, mas não consegue comunicar. Então, a gente precisa equalizar isso, né? Então, é um item que a gente precisa olhar com atenção. Aqui já terminando, né, essa parte de dados, quando o assunto é confiança, eles usaram até a expressão, né, que o cliente é o rei, seguido de funcionários e familiares. Então, importância de ter confiança dos seguintes grupos de interesse, né, funcionários. 70% entendem que isso é importante, e quando você pensa no mundo, o percentual do Brasil está até melhor um pouco, né, contra aí 68%. Ter confiança dos funcionários é essencial para 71% das empresas na terceira geração.
quando a gente destaca a terceira geração, já é uma geração um pouco mais jovem, né? Que está pensando isso, entendendo o valor, discutindo um pouco mais isso dentro das organizações. É, aí, quando fala de funcionários, por exemplo, discutindo inclusive planos de cargos e salários, é, que é um tema que às vezes para o pequeno é difícil, né? Mas obviamente quando a gente fala de cargos e salários, resumindo, nada mais é que você deixar bem claro o papel e responsabilidade de cada um e medir isso e ter uma remuneração assertiva, né? É, desde uma remuneração ali por demanda ou uma remuneração fixa, né? Você precisa pelo menos fazer uma pesquisa antes de definir isso, porque a confiança daquele colaborador que você vai estar contratando também está ligado a essa questão, né? Então, isso precisa ser discutido. 16% no Brasil ainda não adotam nenhuma política em relação a emprego, acordos, acordos com acionistas, mecanismo de gestão de conflitos. Quando a gente pensa numa empresa longeva, uma coisa é a fundação da empresa, que está ali dois, três. Depois, eu acho que eu mencionei aqui, né? A empresa familiar ela acaba crescendo em número de é, famílias, né? De acionistas, de cotistas, de sócios, enfim, o termo que você quiser utilizar para o seu negócio, às vezes muito maior que o próximo do que o próprio negócio em percentual, né? Então, se você não discutir política de dividendos, nossa, mas eu sou pequeno, eu vou estar discutindo isso como? Se vocês se organizarem, né, em relação à distribuição de resultados, dividendo é um tema que precisa ser discutido. Então, qual que é a política de distribuição? Como que vocês estão pensando na proteção desse patrimônio, né? Então, precisa de constituir algumas regras de protocolos familiares, né? Por exemplo, um membro da família casou, vai ser permitido que esse terceiro entre na sucessão familiar, sim ou não? Se isso não tiver bem regulamentado, pode ter situações conflitantes, né, no futuro, e a gestão de conflitos ela acaba sendo um mecanismo necessário para discutir também esses temas, né, patrimoniais, de receita, de retiradas, né? Às vezes você escuta muito assim no interior, ah, mas eu não retirei nada, né? Nada mais do que a política de dividendos, aí trocando o termo, né? Mas é a mesma coisa. Stephanie, só para a gente sair um pouquinho dos números, né, das pesquisas e tudo mais, porque acaba que é um assunto denso, eu trouxe um questionário para a gente poder preencher junto e entender um pouquinho a questão da confiança num recorte bem limitado, né, para a amostra que a gente está aqui hoje, como que está isso nessas empresas que estão aqui presentes hoje, né? Você consegue me ajudar nisso agora? Sim, estou colocando aqui agora no Ótimo. chat. Eu vou tirar essa apresentação, né? Isso. Aí, pessoal, a gente pede então que se vocês puderem, pelo celular ou até mesmo pelo computador que vocês estão, vocês podem olhar. Eu vou até colocar também no nosso grupo, né, para ficar mais fácil, do WhatsApp. E aí eu vou pedir só que vocês vão preenchendo, a Rosane vai explicando para a gente vai preenchendo. Deixa eu compartilhar com vocês também, pelo grupo do WhatsApp, que eu acho que fica mais fácil. Isso. Aí a gente só pede que vocês então acessem ou pelo chat ou pelo WhatsApp, fazendo favor. Aí, né, Stephanie, estou compartilhando que a gente está pedindo aqui que quem não está atuando numa empresa familiar que não responda. A gente até, né, colocou essa limitação para que a gente possa realmente ter resultados aqui na aula é, mais fidedignos. Será que eu posso começar? Será que eles já receberam?
Stephanie, você me ouviu? Oi? Pessoal, estão conseguindo acessar? O pessoal falou que está conseguindo, Rosane. Conseguindo? Então vamos Estão começar conseguindo. então. Pode seguir a explicação. Tá. Então vamos aqui já para a segunda pergunta, né? Peraí que saiu, desculpa, voltando. Qual das ações a seguir descreve melhor que ações sua empresa ou a empresa que trabalha, né, está realizando nestas áreas? Então, o objetivo aqui é a gente medir um pouco o grau de confiança do estágio da empresa de vocês, obviamente que é uma amostra muito pequena, né, mas para a gente poder discutir um pouquinho. Então, primeiro aqui a gente pediu que só respondesse quem está atuando numa empresa familiar. Então, a gente já vai responder aqui em conjunto. A empresa familiar onde atua está em qual geração? É uma empresa que está começando agora, que está na primeira geração, ela já conseguiu fazer um processo de sucessão e está aí na segunda, terceira ou quarta, ou até acima, né? Então, vocês vão marcar uma das opções. Próximo. É capaz de se adaptar, decidir rapidamente para se ajustar a mudanças? E aqui tem três opções. Sim, a gente consegue, a gente está bem avançado nessa área, né? Tem políticas, ou ainda não conseguimos, mas a gente está no processo de conseguir se ajustar às mudanças, né? Aqui, por exemplo, vem uma exigência de você mudar seu negócio para o digital. Você consegue mudar rápido? Sim ou não, né? Então, se sim, muito avançado nessa área, se não, no processo de alcançar. Ou esse não é um tema discutido dentro da organização. Próximo. Tem sistemas de controle de qualidade para todos os serviços e produtos? Muito avançado nessa área, no processo de alcançar ou ainda não iniciado. Tem sistema para obter feedback do cliente? Se você já tiver construído, né, já seria a primeira opção. Se ainda está em desenvolvimento, a segunda opção. Ou se não pensou nisso, a última opção. Tem uma declaração de propósito e um compromisso claro que promove a diversidade, equidade e inclusão? Se esse é um tema já debatido, primeira opção, se não, a segunda, ou se não mesmo, né, a terceira, né? A segunda você já começou a discutir, mas ainda não conseguiu comunicar isso de forma assertiva. Assume um posicionamento claro sobre questões importantes, sociais, políticas e ambientais. Na sua empresa você consegue falar desses assuntos, ou através até de um código de éticas, criar políticas em relação a isso? Aí também três opções, que são as mesmas. Em relação à estratégia, né, ESG, é acordada e comunicada? Já tem ações, né, dentro da empresa nessas áreas? Também as três opções. Aqui vem em relação à parte da liderança, né? A liderança incentiva uma cultura de responsabilidade. Está muito ligado também ao propósito da organização, né? Se a liderança consegue discutir isso com os seus liderados. Tem comunicações transparentes. Então, tudo aquilo que a empresa comunica, desde uma política, uma regra, uma norma, ela consegue fazer isso de forma transparente, tanto para clientes quanto para colaboradores, fornecedores. Também três opções. Oferece incentivo aos funcionários de todos os níveis, aí está muito ligado à parte de recursos humanos, né? Tem processos internos para que os funcionários apelem ou questionem as decisões da administração, ou seja, o colaborador é envolvido no processo decisório, ouvido em algum momento, também três opções. Duas para finalizar em relação aos dados, né, a LGPD. Protege ativamente dados privados e comunica como os utiliza? Três opções. Responde e aborda com eficácia as violações de dados / privacidade.
6 pessoas já conseguiram responder. A gente vai aguardar um pouquinho. Agradeço aí, né, Stephanie, a todos que estão participando, né, porque é bastante importante para que a gente possa entender em qual contexto nós estamos aqui desse grupo. Stephanie, acho que 5 minutinhos é suficiente, né? Então, 25 a gente. Stephanie? Tá todo mundo me ouvindo? Oi, Será que tô tem mais aqui. alguém ainda? Será que tem mais alguém respondendo? A gente já tem 11 respostas. Isso, pessoal. Tem alguém respondendo ainda que 12. gostaria que a gente esperasse? Se puder, só comunica no chat ou por áudio, né? Que aí a gente que fica mais fácil. Podemos encerrar, Stephanie? Parece que já deu tempo, né? Vamos encerrar. Então, vou estar encerrando aqui. Não aceita mais respostas. Quem quiser fazer algum comentário, tá? Só levantar a mão aí que a Stephanie vai me avisando. Então, nessa amostra, né, que a gente está aqui, agora nós temos 41 participantes, não é isso? Então, nós temos 12 aqui que conseguiram responder que estão atuando, né, diretamente numa empresa familiar. Desses 12, nós temos aí o percentual de 16% na primeira geração, 41% na segunda geração. Interessante, né? Nós temos aí 16% na quarta geração, então já são empresas que depois, se puder compartilhar, né, quem respondeu, ou se está trabalhando, né, processo sucessório, se algum dos temas que nós abordamos aqui gostaria até de compartilhar alguma experiência. Dos que responderam, né, é capaz de se adaptar rapidamente e se ajustar às mudanças. Está bem correlato com a pesquisa que foi feita a nível global, né, 75% no processo de alcançar,
16% avançado, e 8% ainda não iniciou. Então, é um tema que dá para ser debatido, estudado, melhor coordenado, né, dentro dos negócios. Em relação, tem sistemas de controle de qualidade para todos os serviços e produtos. Também apresentou uma grande oportunidade aí no processo de alcançar, né, 66%. Tem sistemas de obter feedback dos clientes, né? E aqui, mais uma vez, destacando a relevância dessa interação, né? Então, 41% no processo de alcançar, e o que chama atenção, que também 41% não iniciado, né? Ou seja, é, é um item que pode ser trabalhado, né? E melhor discutido. Fica aí até um tema novo de curso, né, Stephanie? Tem uma declaração de propósito e compromisso claro, né, em relação à diversidade, equidade e inclusão. Muito interessante esse dado aqui, ó, 50% ainda não iniciado, 41% no processo de alcançar e apenas 8% tem conseguido aí já ter ações implementadas. Assume um posicionamento claro sobre questões importantes, 66% no processo de alcançar, ou seja, a maioria está no processo de alcançar ou para já ter implementado, um número ainda baixo, né, de 8% não iniciado. Tem estratégias em relação, né, às questões ambientais, sociais e governança acordada e comunicada. Chama bastante atenção, né, que 33% ainda não iniciou isso dentro das organizações. E 58% no processo de alcançar, 8% já consegue discutir isso com mais tranquilidade. A liderança incentiva uma cultura de responsabilidade. Olha, esse número aí merece uma atenção muito grande nossa aqui, né? Se alguém até puder depois falar um pouquinho. 50% no processo de alcançar ou já alcançou, né? Então, mostra que essa área de recursos humanos, né? Vamos se ater a isso, é uma área que merece grande atenção também e que dá para avançar bastante em relação à gestão dos talentos, né? Reter talentos, como criar políticas de remuneração e afins. Tem comunicações transparentes, 8% no iniciado, 58% aí no processo de alcançar, e um número bastante relevante que já consegue fazer isso de forma mais estruturada. Questão aos incentivos para os funcionários em todos os níveis. No processo de alcançar, 33% não iniciado e 8% no processo já avançado, né? Tem processos internos para os funcionários, faça interação com a administração em relação às suas decisões, não iniciado, e 50% no processo de alcançar. Também uma grande oportunidade aí para tornar, né, os negócios cada vez mais longevos, trazerem mais colaborações, interações multidisciplinares, né, vamos dizer assim. Em relação à proteção de dados, né, são os dois próximos itens. 41% no processo de alcançar, 16% alcançado, não iniciado, 41%. E cabe aqui ressaltar, né, que a LGPD já é uma legislação em exigência, né? Ela já tem validade, inclusive com multas. Claro que isso também está ligado ao porte do seu negócio, mas já é uma penalidade vigente, né? Vamos dizer assim. Responde e aborda com eficácia as violações dos dados, 50% no processo de alcançar, 41% não iniciado e 8% já tem desenvolvido.
sei se alguém, né, Steph, levantou a mão que gostaria de compartilhar alguma coisa em relação a isso, né, em relação a como que está a empresa em relação ao LGPD, se isso é discutido, né? A gente viu aqui que tem muita oportunidade, né, de se debater. Também tem alguns outros temas, se tiver alguém, senão a gente já avança. Pode falar, Matheus, você Matheus. levantou a mão? Professora, tudo bom? Então, o que que eu vejo assim, algumas coisas do que foi perguntado, eu não vejo como, por exemplo, né, vou dar o exemplo dos meus pais. Meus pais são produtores simples, né, que têm a Uhum, propriedade arrendada no sul da Bahia, e essas questões de dados privados assim, bem, para eles, né, não tem aplicabilidade. Então, assim, como implementar isso para esse tipo de pessoa, entendeu? Para esse tipo de público? Como fazer essa adaptação? Ou melhor, a senhora acha que essa adaptação seria viável nesse caso, sabendo que eles são produtores assim? Não vou falar agricultura familiar, porque na letra da uhum, lei eles não se encaixam como uma agricultura familiar, mas eles são pequenos aham, produtores com um maquinário simples, de uhum. recursos simples, né? Enfim, a senhora acha que a senhora acredita que seria, mesmo assim, seria interessante essa questão de tudo para a realidade deles, ou a senhora acha que isso daí já seria mais algo assim, para pequenos e médios produtores? Olha, dependendo do tamanho, obviamente você consegue ter elementos, né, de discutir isso com mais assertividade para médio para cima, né? Mas o pequeno também precisa se preocupar, principalmente em relação aos seus próprios dados, né? Talvez seria esta a interpretação, né? Como você falou, né? Eles estão lá no seu dia a dia, não tem muita interação, né? É uma propriedade de qual produção, assim? Café e pimenta. Ah, entendi, entendi. Então, assim, Entendeu? seria mais em relação aos seus próprios dados, né? E não necessariamente alguma política é, tão estruturada quando precisa aí um médio para grande, né? Mas também é um item que precisa ser é, trabalhado, talvez não com o nome LGPD, né? Mas com o nome de proteção dos seus próprios dados, né? Eu acho que seria nesse sentido, assim. Entendi. É Eu acho porque. que aí. Pode falar, Matheus. Não, 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 pode complementar, Principalmente Stephanie, por favor. segurança, né, de transações bancárias, tudo isso, né, tá mais ligado a dado nesse sentido, né, eu diria. Aí eu acho que também os próprios dados pessoais dos funcionários, né? Às vezes a gente chega numa fazenda de pequeno porte e aí você tem documento espalhado por todo lugar ou nem mesmo tem um local, né, onde é o escritório da fazenda, porque às vezes é Apropriado, pequeno, né? né? Às vezes está no próprio local da propriedade, da casa da pessoa, né? Então não tem como a pessoa colocar um escritório porque não tem nem onde colocar. Mas aí, nesse caso, os produtores eles devem ter uma pastinha ou até mesmo uma autorização por escrito de autorização de dados. Até mesmo eu falo uma coisa em muitas propriedades que eu falo no próprio consentimento de uso de imagem. Quantos produtores tiram fotos de colheita, utilizam fotos em Instagram? Muitas empresas do agro vão até a propriedade tirar foto de produtor, entrevistar produtor e não tem termo de consentimento de imagem, né? E aí o seu trabalhador, logicamente, às vezes que não vai processar ou não vai nem procurar isso. Mas caso ele procure e os direitos dele, né, no sentido da utilização de imagens dele, você pode ter um processo porque você nem sabia, né? E aí eu acho que nesse caso muitos produtores agem aí na inocência mesmo, né? Assim, de não entender como um negócio, de não entender que precisa pensar sobre violação de dados e privacidade dentro do meio rural. Se eu puder E complementar, Stephanie, Stephanie, pode. rapidamente, Matheus, no caso dos seus pais, assim, talvez seja interessante começar com um cursinho online, alguma coisa para saber assim, o que que é, do que a gente está falando, né? Quando a gente fala em LGPD, a gente sempre começa a compará-lo com o que era o Código de Defesa do Consumidor algum tempo atrás. Ninguém sabia o que que era, como é que funcionava, e hoje todo mundo já tem alguma noção.
Então, assim, essas questões de transparência, como a Stephanie falou, de ter algumas regras, de ter autorizações. E, assim, para começar, eles precisam saber o que que é, né? Então, não ficar mandando, sei lá, lista de todos os trabalhadores que vão estar naquele ônibus ou naquele caminhão, compartilhar com todo Pedir mundo, documentos de todos os. desnecessários também, né? Isso aí. Então, assim, são pequenas atitudes que vão demonstrar, primeiro, a boa-fé deles no tratamento, que eles estão se empenhando em fazer isso. No compliance já é alguma coisa. Então, começa assim, né, baby steps primeiro, e para depois eles irem entendendo, né, se há alguma coisa a acrescentar ou não. Entendi. Então seria mais por precaução, no caso de um, não sei, de Por não ter exemplo, esses vocês dados contratam. futuramente. Exatamente. Por Isso e exemplo, para se evitar vocês golpe, contratam né? mão. Exatamente, Roberto. É, Se vocês então, contratam mão de obra para uma produção, né, específica, por quanto tempo esses dados vão ficar na propriedade? Vai ficar onde, né? Então, isso também é uma preocupação, né? e aí, Matheus, Precisa estar só um outro armazenado de ponto, forma né? assertiva. Quando a gente pensa a propriedade como um negócio, a gente pensa que esse negócio ele tende a crescer. Então, a gente tem o entendimento de que hoje eles são pequenos e precisam aprender enquanto pequenos, para que quando eles cresçam o tamanho da propriedade, os processos de governança já estejam junto com ele nesse processo. Para que ele possa levar esses protocolos, né, assim, que às vezes agora pode parecer meio dá trabalho demais, né, para o produtor, mas quando ele Aham. ficar grande, né, quando ele crescer, ele vai conseguir levar esses processos para a propriedade maior, né? Então, quando a gente tem esse entendimento de negócio como propriedade, a gente entende que esse negócio tende a crescer com o tempo. Eu consegui compreender. É só assim, porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade também de mostrar para esse produtor qual a importância disso para ele, entendeu? Embora é porque eu, bom, sou advogado e tal, né? Mas tenho pouca experiência também. E, assim, às vezes na hora de convencer eles de que, olha só, isso aqui é importante para trazer você. Aí eu tento sempre tentar visualizar o máximo na prática como que eu posso mostrar isso para ele. Só que eu também tenho um pouco de dificuldade disso porque é um pouco do que eles me questionam. Mas para que que eu quero isso agora? Entendeu? Para que que eu vou ficar guardando dados, sei lá, do meu trabalhador ou de qualquer outra coisa? Por exemplo, trabalhador. Às vezes tem trabalhador que nem tem identificação nenhuma, né? É uma realidade que às vezes até é destoante, né? Mas tem algumas regiões assim que o pessoal não tem identificação, você pede, pô, vai lá, tira sua identificação, né? Tira sua carteira de trabalho. Eles não querem tirar, não sei por quê, e Mas também. é exatamente por isso, Matheus, que a gente traz esse ponto aqui, e principalmente eu acho que esse assunto ele é importante para o pequeno produtor, porque uma vez que ele não tem esses documentos, né, até mesmo uma carteira de trabalho que talvez né, obrigatório até mesmo por questões de trabalho, mas uma vez que ele não tem isso registrado em algum lugar, quando for acontecer a sucessão, isso vai gerar um problema porque não vai ter um histórico ou não vai ter também os dados suficientes para que o outro possa assumir o negócio. Então, no seu caso, né? Não vou falar do seu, que eu acho que é um assunto mais complexo, mas tem um exemplo lá em São Paulo, que é até a Sarita, né? Ela é uma pessoa que hoje fala muito sobre sucessão. No caso da Sarita, ela é um exemplo de que a família dela tinha uma propriedade de laranja. E aí, nessa propriedade dela, ela não queria assumir de jeito nenhum. Ela trabalhava na multinacional, estava super bem. Só que a família dela tinha uma produção muito grande de laranja. Então, ela e a irmã dela fizeram um curso de sucessão pela Safras e Cifras, eu acho até que é uma famosa, né, no sentido do mercado de sucessão. Fez esse curso de sucessão, só que ela falava: eu não vou querer de jeito algum fazer a sucessão na minha propriedade. O que acontece é que, infelizmente, né, a história dela é triste, tem até um livro sobre isso, é que em um ano morreu a irmã dela, que era a sucessora e que fazia o curso, e morreu o pai dela. Morreram as duas pessoas que poderiam, no caso, fazer a sucessão, e a propriedade caiu no colo dela. E aí ela conta no livro, né, e hoje em palestras pelo Brasil todo, o quanto que o não histórico e o não acompanhamento foi para ela um prejuízo.
porque ela teve que aprender na dor a fazer a sucessão. Então, pense que qualquer registro, né? E aí eu estou saindo da sua pergunta, mas até trago isso para todos, né? O quanto que a falta de registros no meio rural, ele não é prejuízo porque a gente não vai ter o DRE final do mês, né? Porque a gente não vai ter, não vou saber o lucro da minha propriedade. Mas é prejuízo também a longo prazo, quando você não vai ter a continuidade do seu negócio no futuro, se, infelizmente, algum ente que está à frente falecer ou qualquer outra semelhante. Gente, eu vou só pedir, Matheus, para poder eu compartilhar a fala. O Arthur tinha levantado a mão, mas abaixou. Aí, se quiser fazer uso da palavra, pode fazer. E o Jonathan também levantou a mão e abaixou. Aí, eu não sei se vocês querem ainda fazer a pergunta ou não, mas se os dois quiserem, fiquem à vontade. Levantaram a mão, Steph. Isso. Alguém Jonathan, levantou. então, na ordem, pode ser? Ok. Stephanie, eu tenho, na verdade, duas ponderações. Primeiro, eu tinha entendido, em relação ao Matheus, eu tinha entendido que as terras estavam arrendadas. Se as terras estavam arrendadas, o negócio não estava mais sob o controle da família deles. Eu tinha entendido isso. Eu até coloquei aqui no chat para ele perguntando sobre isso. Eu acho que isso muda um pouquinho o raciocínio. Mas, Matheus, quer falar? Deixa eu só verificar com ele, então, Jonathan, pode ser? sim, sim. Estavam arrendadas para os seus pais ou dos seus pais, Matheus? Isso, para os meus pais. Eles arrendaram. Eles arrendaram a propriedade. É. Ah, Mas tá. assim, a questão seria mais de mostrar para o produtor a importância disso, assim, porque eu não tenho tanta prática, assim, né? Talvez mostrando, igual esse exemplo prático da Stephanie, é uma boa exemplificação para mostrar para o produtor que ele precisa disso daí, porque uma hora ou outra ele pode necessitar. É uma questão de precaução dele, né? E aí, Matheus, se você me permite também, aqui já entrando na Claro. sua fala, por exemplo, você mencionou um empregado não registrado, ou, enfim, de qualquer forma não ter um contrato, não ter carteira de trabalho, ou seja lá qual for a formalização. Isso é um perigo gigante numa fiscalização, né? Então, e hoje, assim, com o agronegócio despontando, e por questões políticas também, a gente imagina que fiscalizações do trabalho tendem a aumentar nos próximos anos aí, a gente tem o juiz social e tal. Então, acho que você pode mostrar para o pequeno produtor, inclusive da sua família, é realmente de diminuir esse tipo de risco de fiscalização. Por exemplo, o empregado se acidenta, né? Às vezes no percurso mesmo até a fazenda ou dentro da fazenda. Então, acho que assim, evitar riscos, e especialmente nesse momento, eu acho que nesse momento né, que o agro está crescendo e que a gente está com um governo, né, que trabalha mais essas questões de fiscalização do trabalho, eu acho que isso é importante, é uma boa moeda de venda, assim, né, um bom argumento de venda. Assim, no caso deles, a dificuldade, na verdade, é de convencer os próprios funcionários de que eles precisam de regularizar a situação trabalhista desses funcionários. Os funcionários não querem nenhum tipo de vínculo, porque são pessoas que têm pequenas propriedades, tipo um hectare de terra, tem lá sua plantação de mandioca, por exemplo, e que eles querem ir lá trabalhar na diária porque depois eles querem dar conta desse 1 hectare de terra que eles têm, entendeu? Eles vão trabalhar para conseguir dinheiro para ir cultivando esse 1 hectarezinho de terra que eles têm lá e tal, vão vivendo disso daí. Então, assim, a dificuldade não é pelo produtor, mas sim pelos empregados. E aí pode até aparecer o questionamento no seguinte sentido, né? De que, poxa, então, mas meus pais, no caso, né, vou dar um exemplo dos meus pais, eles estariam, né, errados em dar trabalho para essas pessoas. Só que se eles não derem trabalho, né, também não consegue trabalhador, entendeu? Isso que é a grande dificuldade, o grande impasse ali. Mas fazer o quê, A né? questão Cada de mão lugar de tem suas. obra, ela a questão de mão de obra é sensível, né? Mas precisa Isso. ser pensado nisso, uma forma de comunicar, né? Obviamente que você que está aí no dia a dia vai
conseguir interpretar isso da melhor forma e trazer como os colegas também compartilharam e colaboraram, né, na questão de atenuar risco, né? E até num processo de sucessão, a questão da história, né, da propriedade, da produção, é, como que isso foi administrado ao longo do tempo, né, até para gerar também uma base de conhecimento, né? Então, eu sei que quando a gente usa esses termos às vezes, para o pequeno fica difícil materializar, né? Mas eu acho que quando você fala de risco, né, de desembolso, numa fiscalização, numa multa, eu acho que talvez ele vai tangibilizar melhor. Então, talvez abra um canal aí para você discutir isso mais amplamente, né? Sim, Jonathan, sim. queria Não, voltar para você. Desculpa, Jonathan tem o segundo ponto, né, Sim, Jonathan? Desculpa a gente sim. ter Não, avançado no tranquilo. assunto. Tranquilo. Na verdade, assim, eu acho que você tocou num ponto que eu acho que é a maior das verdades, a dor, né? Em toda empresa, seja ela familiar ou não familiar, seja ela do agronegócio, seja ela da indústria ou de serviços, a dor é um grande método didático, né? A gente aprende muito ali na dor, né? E essa questão, por exemplo, do trabalho informal, é, quem está na cidade já sofreu muito com essa dor e já aprendeu razoavelmente bem que não dá mais para continuar nessa realidade. O agronegócio precisa chegar lá, vai chegar pela dor, mas eu acho que nós podemos fazer algum tipo de trabalho junto às cooperativas, como ontem o Tassiano falou, no sentido de mostrar isso para os donos de agronegócio. Eles precisam compreender que não existe mais espaço para essa informalidade. Da mesma forma como não existe mais espaço para se pagar por fora, para se fazer vendas aleatórias, né? À margem da fiscalização. Porque em algum momento a conta vai chegar e essa conta vai colocar em risco o negócio. E essa Essa conta é alta, né? essa conta é muito alta, ela pode inviabilizar o negócio. Então, a minha fala que eu sempre dou para as pessoas é assim: você quer a sua empresa perene? Procure trabalhar na formalidade. Você tem uma série de contratos. Na área agrícola, você tem contratos de parceria, você tem contratos de. Enfim, você tem muitos contratos, muitos meios de formalizar essas relações, assim como nós temos hoje na atividade urbana. É uma questão de nós sermos mais criativos, sairmos da caixinha que a gente foi educado lá na faculdade, nos 5 anos da faculdade, sairmos dessa caixinha dos 5 anos e buscarmos soluções novas. Hoje a legislação permite isso, né? Ao contrário do que muitos ainda acham, a legislação hoje evoluiu muito e permite, a própria Constituição permite muita coisa. Nós podemos inovar. O que nós não podemos trabalhar é deixar passar a informalidade. Essa informalidade, ela pode destruir a empresa. E aí, quando eu falo empresa, Rosane, eu acho, até comentei quando a Stephanie estava falando sobre a palestra lá da pessoa do consultor que foi falar sobre governança e tal. Na verdade, eu discordo um pouco do palestrante, do consultor, porque eu, na verdade, mesmo que o negócio não esteja organizado como empresa, ele continua sendo uma empresa, ele é um Ele negócio. é uma empresa. Ele é um negócio, é uma empresa. Só Ser uma precisa empresa não organizar. necessariamente ter ligado ao CNPJ, né? Na verdade, eu defendo que a governança deve vir justamente para isso, para ajustar essa empresa, para dar vida para essa empresa.
Por isso que eu peço até desculpas, porque às vezes eu fico falando muito em governança e o tema geral é sucesso, é Sucessão. a sucessão, mas eu não consigo ver a sucessão, o planejamento sucessório, sem a governança, porque aí eu não estou planejando nada. E A- a- assim, colaborando com a sua colocação, Jonathan, a governança ela vai trazer elementos para organizar a sucessão, né? isso, Como eu falei até num dos slides da pesquisa, eu sei que é muito número, mas mostra o quanto que a gente precisa aprimorar as políticas de acordos, desde o contrato, até entender como que essa família tem todos os seus contratos pré-nupciais, de casamento, de tudo, para poder entender o quanto que isso vai comprometer ou não a continuidade desse negócio, né? Em um dos dados até fala que o número de membros da família cresce às vezes maior que o negócio. Então, se a gente não trabalhar a governança, o processo de sucessão ele vai estar todo comprometido, né? é isso, é isso. Até em função dessa discussão, eu desenvolvi um projeto chamado Auditoria Jurídica Independente, que é uma coisa que a gente vê muito em M&A, mas a gente vê Uhum. no dia a dia, principalmente no agronegócio. Entendi. Muito obrigada, viu, por suas Excelente. Tá? colaborações. Alguém gostaria, só para a gente poder finalizar, né, Stephanie, para não avançarmos da nossa A gente meta do tem um Arthur dia? a gente tem o Ah, Arthur com a tá. mão levantada. Vou Se alguém passar tiver então para o alguma coisa em Arthur. relação às questões Isso, ambientais, seria interessante também. isso, deixa o Arthur. Arthur tá com a E mão Rosane, levantada. olá, E boa noite. Arthur, Me escutam bem? boa noite. Sobre a fala do Matheus, eu acho que eu consigo entender um pouco o que ele fala, porque voltando um pouco nos dados que o Otaciano passou ontem, que Uhum. 92% das propriedades rurais não têm governança, estão fora do jogo, de acordo com o gráfico dele, que foi da política pública da USP, eu acredito. Sim, foi esse É, mesmo. Então, e aí quando a gente trata de ESG, de LGPD, para uma propriedade que não tem nem carteira assinada, às vezes está um Assusta, pouco né? distante da realidade do produtor. Eu entendo que, tipo assim, aí você fala de clientes mesmo. A gente vende nosso produto para quem está pagando mais barato, quando se trata de commodity, quem está pagando mais caro, perdão. Quando se trata de commodity, né, no caso, tipo assim, eu ligo para 10 compradores de café da minha região e falo, quem está pagando mais caro? Vou lá e vendo meu café para ele. A gente não tem uma relação tão próxima com clientes assim, entendeu? Então, Uhum. eu entendo o que o Matheus quis dizer ali no cenário do pai e da mãe dele, porque lá ele não tem nem carteira assinada, ele talvez não faz nem um controle de custos básico. Então, falar de ESG, LGPD, ou algum outro desses assuntos ainda está muito distante desses 92% dos produtores rurais, e acredito que se for fazer uma pesquisa aqui do Espírito Santo, esse número é até maior, de propriedades que não têm governança, né? Então, tipo assim, eu acho que foi essa dor que ele quis passar assim, e a distância da pergunta para o produtor rural de hoje em dia, entendeu? De hoje em dia aqui do estado, a situação que se encontra o estado realmente muito defasado, até em termos de contratos e tudo mais. Então, eu deixo só minha ressalva aí. E foi importante a sua colocação também. Os dados do IBGE mostram um percentual muito grande de produtores analfabetos, né? Então, o último dado do censo, eu acho que eu tenho esse número aqui, o quanto que tem ainda a ser aprimorado a questão da educação. Então, é um item que a gente precisa realmente avançar numa linguagem que seja entendida, né? Acho que a Stephanie também colocou, né? Tentar incentivar que as pessoas busquem o conhecimento, porque acaba que cada vez mais isso está sendo exigido, né? Como o Otaviano até mencionou ontem, né? Até para acessar o crédito, né? Pode ser que daqui a pouco isso seja uma necessidade. Então, realmente
acaba às vezes excluindo de uma oportunidade, né? Só trazer Mas um alguém? contexto, Rosane, né, para a gente até encerrar, pessoal, até peço desculpa por a gente estar avançando um Uhum. pouquinho mais no tempo, mas em breve a gente já finaliza, que eu passo a palavra para a Rosane para a gente encerrar. Mas eu acho que um ponto sobre isso, pessoal, nesse entendimento, né, de que é tudo muito novo, mas a gente precisa ir se adequando, eu trago novamente exemplos, né? Quando a gente olha para empresas como Nescafé, ou até mesmo outras multinacionais, e eu sei que a realidade do nosso estado aqui é café, né? Então por isso eu trago esse exemplo. Eles têm, a meta deles como empresa é comprar apenas café, é, carbono, na verdade, café de baixo carbono, na verdade não, até 2030 café de baixo carbono, mas café de origem certificada até 2025. E aí, isso também na cultura do cacau, no Nestlé Cocoa Plan, que é o programa que eles têm de sustentabilidade, eles também colocam que até 2025 eles só vão estar comprando o cacau de propriedade, né? Eles não compram direto do produtor, eles compram todos de moageira, tanto café quanto cacau, mas são commodities, e eles compram isso e eles somente vão comprar de origem certificadas. E por que eu trago isso aqui? Parece que é um pouco distante do assunto que a gente está falando de sucessão familiar. Quando a gente para pensar na governança e na gestão das propriedades como um todo, a gente começa a observar o porquê que é importante a gente pensar sobre isso. E principalmente as pessoas não estão pensando isso porque é bonito, porque é legal, porque a gente sabe que é mais trabalhoso para as propriedades, mas porque o cerco de mercado ele vai se fechar a longo prazo e nós que somos essas próximas gerações que estamos lá na marcação, né? Igual eu sou segunda, tem gente que é terceira e quarta geração que está aqui com a gente, vai precisar olhar para isso, senão vai sair do mercado. E aí eu lembro também ontem do gráfico que o Tassiano colocou, né? Que é ali os 8, 9% que são um grupo na elite, que são um grupo que já está ali mais à frente. E a fala que ele também trouxe ontem, dizendo que em breve, né, nós vamos ter poucos produtores que de fato, né, são ali poucos produtores tendo muitas áreas, né, poucos produtores, né, perdi agora o contexto, né, mas assim, vai ter pouca gente sendo produtor rural Produtividade. no futuro, né? Então, é exatamente isso, porque grandes grupos vão comprar propriedades de pequenos produtores e eles não vão conseguir se manter no mercado. Para que a gente não faça isso acontecer aqui no Espírito Santo, a gente vai precisar investir em ter um mínimo de gestão, em ter um mínimo de processos dentro de uma fazenda que façam e que deem segurança para a gente. Se a gente hoje em dia não vai conseguir implementar, né, a questão de dados do LGPD, ok. Mas será que a gente está implementando rotinas administrativas? Será que a gente está implementando os outros pilares? Né? Somente às vezes uma reunião de conselho já resolve muita coisa para o que são os sócios, que aí eu dou outro exemplo, que recentemente nós estávamos no dia de campo do Cicobi, e foi convidado para o IBF ter uma estação, né? E aí eu fui a instrutora da estação de sucessão familiar no agro, lá em Rio Bananal, que foi esse dia de campo. E aí a gente compartilhou bastante sobre sucessão, trouxe alguns termos, e aí um produtor virou para mim e falou bem assim, Stephanie, enquanto era eu e o meu irmão, estava maravilhoso. Eu me dou super bem com meu irmão. Mas agora o filho dele quer meter bedelho no nosso empreendimento, na nossa propriedade. E aí eu não quero que o filho dele venha para nossa propriedade. E aí, olha só, né, o problema que ele estava tendo. Se ele parasse para pensar nos outros problemas que ele teria, de documentação, de governança, de gestão, eram muito maiores do que esse. Ele não pegou o problema ainda. Ainda era um problema relacional, né? O problema vai ser muito maior se ele não tiver isso bem estruturado e se ele não tiver um processo sucessório. Porque aí vai parecer, e na linguagem dele, o sobrinho, que era o filho do irmão, estava tomando o negócio para ele. E aí, quando eu fui conversar com ele, né, eu perguntei, mas como que está hoje em dia a parte de documentação da propriedade de vocês? E eram senhores de mais de 50 anos, né? Esse senhor que veio falar comigo. Ele falou: Ah, tá o nome do meu pai ainda, a propriedade. Então você via que o problema é muito maior. Porque hoje em dia o pai dele, que tem 80, 90 anos, estava vivo ainda. Mas e quando o pai dele falecer e tiver que dividir, eles tiverem que dividir com os filhos deles?
E quando ele é um senhor de 50 anos, e aí o sobrinho tá super certo, né, de querer, de fato, tomar a frente do negócio, porque senão não vai ter. Se eles falecerem, o que vai acontecer com a propriedade? Né? Então, quando a gente fala e traz esses termos aqui, a gente está pensando de verdade em conscientizar vocês do quão profundo nós do agro ainda precisamos olhar, que as raízes, né, da planta, ou do nosso problema aqui, é muito maior do que a gente pode imaginar. Talvez nós temos produzido grandes frutos ou grandes produções agrícolas, como café, né, como a cultura que talvez vocês trabalham, mas nós estamos falhando na base, que é ter um negócio estruturado a ponto de ser um negócio para que a gente consiga ter a sucessão. E aí, um ponto que eu anotei aqui da fala de hoje, que me marcou muito, é que a gente está pensando sucessão antes de pensar o negócio como um todo, né? Antes de estruturar os negócios. E aí, esse produtor mesmo, no final, conversando com ele, eu falei bem assim, ele falou, mas nossa propriedade é muito pequena, não tem como eu dividir com meu sobrinho, porque é muito pequena a propriedade. E aí eu falei com ele, eu falei, olha, se o senhor colocar o seu sobrinho, talvez a propriedade fique grande. Porque o senhor vai precisar fazer um negócio da sua propriedade. Talvez com o seu sobrinho, que é mais mão de obra, você vai conseguir arrendar a terra do lado, você vai conseguir pensar em comprar um maquinário melhor. E aí a gente tem que parar de ter medo da sucessão, mas a gente precisa começar a construir bons negócios, né? E aí, Rosane, eu vou passar para você, porque eu falo demais, e aí você pode concluir, por favor, a aula. E, novamente, pessoal, a gente pede desculpa aí por avançar um pouquinho hoje. Bem, eu queria agradecer, né, a participação de todos, e acho que só para encerrar esse momento de hoje, que fica aí uma provocação, né, Stephanie? Não tenha medo de fazer gestão no seu negócio, independente do tamanho. E governança não trará prejuízos, né? Governança trará continuidade, possibilidade de continuidade do negócio. E mesmo um tema tão polêmico como LGPD pode ser discutido com outras palavras, né? Pensando, como você mesmo citou, tendo uma pastinha ali para os documentos do colaborador não ficar, ou da pessoa que está ali ajudando, né? Colher, ficar espalhado. Então é isso, não tenha medo de fazer gestão. Busque conhecimento para que seu negócio possa ser longevo, né? Eu acho que isso é o recado de hoje. Eu sei que são muitos dados e muitas vezes eles assustam um pouco, e eles assustam mesmo, o quanto que o agro precisa caminhar. Acho que é isso. Boa noite a todos e até o próximo evento. Pessoal, boa noite. Antes de todo mundo ir embora, vou pedir para que os que se sentirem à vontade habilitarem as câmeras para a gente poder tirar um print, uma foto dessa aula. Stephanie, você vai querer tirar uma foto com o celular aí? Eu vou tirar um print da tela aqui para a gente ter mais. Você vai querer tirar uma foto com o celular também? Vou sim, pode ser? Tira Pode, com os pode dois. ser. A gente faz os dois. Tá, eu vou fazer esse print 2 vezes, porque como a gente tem bastante participante, então a gente tem 2 telas de imagens, tá bom, pessoal? Então vamos lá. 3, 2, 1, aquele sorriso para a fotinha. Oi, pessoal, obrigada. Oi, obrigado, boa noite, pessoal. Esse curso tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles Categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Vale e Cezan. Categoria Master, Apex, MediSenior e Cicobi. Categoria Pleno, Grant Thornton, ISH, Machado, Mazei e Pinho Advogados, Taimenal e FUCAP Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ótima, Rede Vitória, TES Contabilidade e TV Capixaba. E o apoio institucional da FUCAP Business School.